mulheres. Agora a gente vai ter um papo, hein? Vamos bater um papo, De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, cerca de 70% das mulheres atingem a menopausa espontânea por volta dos 50 anos. Durante essa fase, muitas mulheres sofrem com diferentes tipos de dores. Dor de cabeça, dores articulares e até na mama. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora via Skype com a médica anestesiologista e especialista em dor, doutora Jamile Pereira. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Jamile. Olá, Biane, tudo bem? Tudo ótimo. E com você, doutora? Tudo tranquilo. Jamile, conte pra mim, quando as mulheres começam a falar assim, estou entrando na menopausa, aí vem, né? Todo mundo já fica esperando. O que as mulheres começam a sentir quando elas estão entrando na menopausa que aterroriza tanto a cabeça da gente? Exatamente. Entrar na menopausa é uma série de situações, não é simplesmente parar de menstruar, porque menopausa é você ficar 12 meses sem menstruar, como se fosse uma data, um período, né? Um momento. Climatério são sintomas associados a esse período, tanto antes de menstruar, de alterações hormonais, tanto antes de parar essa menstruação por 12 meses, como até um pouco depois, que é um tempo variável. Tem algumas pessoas que ficam 4 anos, até 6 anos passando por esses sintomas do climatério, né, até realmente consolidar, estabilizar a queda desses hormônios, né. Os sintomas mais comuns e que se a gente conversar com as pessoas, como quase todas as mulheres sentiram, são como insônia, os fogachos, sintomas de tristeza associado, dores podem ser tanto como você citou, né, dor nas mamas, dores articulares, dor de cabeça, às vezes dor no sexo, né, para poder inserir, né, o pênis, que a gente chama de dispareunia. Dor a urinar também pode acontecer. Então, são muitas dores que podem ser sentidas e até não entendidas, não bem compreendidas pela mulher. Não basta a gente passar por todo esse processo que né, como se fosse uma parada da sua fertilidade, né? É muito simbólico para a mulher ter a menopausa, né? É como se fosse um período de transição da sua juventude, onde a sociedade preza tanto pela juventude feminina, e a mulher passar por esse período causa todo um processo, tanto mental, uma carga mental pesada, né? Como também, além de tudo isso, essa queda de hormônio nos traz todos esses sintomas. Isso atrapalha nos relacionamentos, isso atrapalha no trabalho, porque não é tão fácil essa compreensão, né? A gente, que é mulher, já começa pequenininha, então com seus 12, 13 anos a gente já começa, a mãe já ensina lá, olha, você vai menstruar, você às vezes passa por um processo, né, de tensão pré-menstrual, aí depois tem o parto, onde você passa por, às vezes, né, as mulheres que resolvem ser mãe, passam por aquele processo do puerpério, da gravidez, tudo isso muito associado a questões hormonais. Então, são sintomas presentes que devem ser entendidos, compreendidos por todas nós, nos entender, né, nos conhecer e saber trabalhar com isso. Tá bom, temos tudo isso. E aí, o que nós podemos fazer, né? O que nós precisamos nos atentar para passar por esse período tão difícil, né? Com certeza. Qual que é a intensidade da dor, Jamile? Se a gente puder medir essa intensidade, né? Ela acontece de que forma? Ela vem devagar e depois ela vai ficando mais intensa? Essas dores vêm em conjunto? Como que funciona? Os sintomas, eles são muito dependentes de pessoa a pessoa. Tem pessoas, como elas são alterações hormonais, né, a maioria das dores, então elas não têm um engate, assim, não tem um processo que a gente pode muito definir. Quanto à intensidade, quem define é o paciente. Então, o paciente ou a mulher que está passando por isso, ela vai definir. Às vezes é possível encontrar alguns gatilhos. Então, tem algumas coisas que a gente faz, por exemplo, se você passa por algum estresse muito grande, se você às vezes está passando por uma questão social, né, uma questão do trabalho também tem, se isso pode propiciar e aumentar essa sensação, esse gatilho de dor, né? Mas ela não é tão definida, não tão definida de um período certinho. Como a gente falou, nós estamos passando pelo climatério, uma série de anos, às vezes, até se estabilizar essa queda do hormônio, né, do estrogênio. Então, a gente variável mesmo esses sintomas, né?
Quando o paciente tem, por exemplo, dor de cabeça, né? A paciente tem uma dor de cabeça. Às vezes, essa dor de cabeça se intensifica. Sabe as mulheres que têm aquela dor de cabeça pré-menstrual? Que pode ser tanto tensional, então uma dor às vezes dos dois lados, às vezes na região occipital, né? Uma dor que incomoda, assim como ela pode ter uma enxaqueca, já conhecida, que é uma dor geralmente unilateral, com a sensação de fotofobia, então a luz incomoda, o som incomoda. Quando a gente tem essas duas características, às vezes a paciente só intensifica nesse período. Então ela já conhecia, já sabe, já costumava ter, mas ela às vezes tem uma dor mais intensificada que atrapalha o seu dia a dia. Como eu tinha falado, atrapalha nos relacionamentos, na relação com família, no seu trabalho. Então essa dor, ela tem que ser entendida a partir do momento que ela está incomodando a paciente, para ela, a ponto, ela procurar ajuda e não se automedicar ou até entender esse processo e tentar pegar algumas dicas, às vezes não medicamentosas, né? Ser encaminhada, ter um acompanhamento com um bom ginecologista, que é extremamente essencial, né? Nesse período, né? Com certeza. Antes da gente perguntar algumas formas de tratamento, como é que a gente cuida um pouquinho dessas dores, eu vou para algumas perguntinhas que tem aqui no nosso Instagram, claro. Tá? A Jacira fala o seguinte: boa tarde, Abiane, doutora. Pergunta à doutora: tenho 50 anos, já na menopausa. Sinto muita dor no corpo, nas pernas e perdi totalmente a libido. Será por conta da menopausa? Pode ser sim, por conta da menopausa, essa idade, não. Então se você já ficou 1 ano, 12 meses sem menstruar, você já passou pelo processo da menopausa, mas você pode estar ainda no período de climatério com sintomas. A queda da libido também é uma questão hormonal, mas também pode ser associada às vezes à secura que nós temos na região da vagina. Então a gente tem uma perda do epitélio, uma atrofia tanto na região da vagina, como até na geniturinária, né, que a gente chama, que abrange tudo. Então, pode ter uma dor na inserção do pênis. Então, tem uma secura, assim como pode ter dor. Isso atrapalha na libido. Essa irritabilidade, a insônia que a gente tem também atrapalha na libido. Nós sabemos que as mulheres, ela não é só uma questão muito visual, né? Então, o prazer, ele é muito associado a várias coisas. Então, você ter dor e, além de tudo, você está passando por todo esse processo hormonal, pode ter uma queda. Então, pode sim ser associado, vale muito a pena uma procura de um ginecologista, pensar em outras possibilidades, se existe uma indicação aí de terapia, né? Às vezes nós temos opções tanto de tratamentos medicamentosos, às vezes um tratamento, eu sempre falo aqui, né, com acupuntura, às vezes tem pacientes que têm muito efeito colateral, tem contraindicação de terapia hormonal, né? Então, assim, a gente pensa em outras opções de tratamento. Então, a gente tem umas indicações gerais que eu vou sempre falar aqui, né, Biane? Cada vez que eu converso com você, a gente fala de exercício físico, a gente fala de exercício físico, a gente fala de questões... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Né? A gente fala de questões de exercício físico, de alimentação saudável, tudo isso é muito associado, né? E facilita também, reduz um pouco dos sintomas da menopausa, do climatério, né? A gente tem perguntinhas de WhatsApp para você também, tem outras aqui. Vamos lá para essa perguntinha próxima na tela. Nayara, de Charqueada, São Paulo. Boa tarde, Abi. Tenho 33 anos e tenho todos os sintomas que a doutora falou. Fiz exames ginecológicos e está tudo normal. Será que eu posso estar com sintomas da pré-menopausa? Obrigada. E aí, doutora, sentir essas dores, né, que a gente fala, as dores no corpo, né, a formigação nas pernas, o calor, essas coisas que incomodam tanto, pode ser uma pré-menopausa ou pode ter outros problemas? O diagnóstico, ele não é dado só pelos sintomas, precisa ter, né, uma dosagem de hormônios, né, então é preciso ter se ela já passou no ginecologista, deve ter feito coletas e foi descartado isso. Então você vê que quando a gente fala de alguns sintomas, eles se misturam. Então até na TPM, né, no processo pré-menstrual da mulher, ela pode ter dor nas mamas, ela pode ter outras associações e outros sintomas que são abrangentes na mulher, né, então a gente
gente pode confundir um pouco como se fosse uma menopausa precoce, né? Menopausa precoce é dada quando você passa por esse período da menopausa, 12 meses sem menstruar, antes dos 40 anos, né? Então, assim, acredito que às vezes possa ter, a gente não tem como eu dar aqui, fechar, né, o diagnóstico sem avaliação de hormonal mesmo, né? Então, assim, às vezes é uma confusão dos sintomas, a gente pode ter esses sintomas muito parecidos. Eu acho que se eu falar aqui todos, insônia, alteração, irritabilidade, cansaço, dor de cabeça, quase todas as mulheres já passaram, né? É de uma forma mais intensa. Os fogachos é uma coisa muito mais característica da menopausa. Eu acho que essa alteração, que são alterações vasomotoras, então é aquele calor de repente que às vezes dura alguns minutos só e depois seca, associado à vasodilatação, sudorese noturna. Esses são sintomas mais característicos que talvez as mulheres não tenham ainda passado, né, sem ser na menopausa, né? Mas os outros sintomas se confundem sim, né? Até dor nas mamas, a dor a urinar pode atrapalhar com infecção urinária, que é muito comum nas mulheres, né? Então esses sintomas se confundem e é só com uma avaliação médica mesmo do seu ginecologista que você vai saber se você está passando ou não por esse processo de menopausa precoce. A gente tem uma pergunta da Vanessa também, ó. Boa tarde, Aviane. Eu estou com 44 anos, tenho endometriose e sofro muito de dores. Quando chegar a menopausa, elas vão amenizar ou piorar? Ela é de Santo André, São Paulo. Um beijo para você, Vanessa. E aí, doutora? Excelente pergunta, né? Esse processo, após concluído o processo da menopausa e do climatério, com a estabilização da queda dos hormônios, da estrogênio e da progesterona, tende a melhorar os sintomas da endometriose, assim como com alguns miomas, às vezes, que sangram, né? Os pacientes acabam, às vezes, tendo uma tendência a melhorar, assim, dos sintomas com a menopausa. A gente tem uma pergunta da Marcita aqui também, ó, bem legal. Eu estou com 48 anos e apresentando muita dor, cansaço nas pernas, principalmente nas panturrilhas. Na perna direita, a dor ainda é mais intensa. Fiz exame, o Doppler, do membro inferior direito e nada de indícios de trombose. Esse tipo de dor, doutora, geralmente as mulheres falam bastante sobre esse tipo de dor e ela tem medo disso piorar, de virar uma trombose. O que a gente deve fazer? Essa dor, tipo cansaço nas pernas, ela pode ser por vários motivos. Os mais comuns é uma insuficiência venosa, que às vezes é associada ao inchaço no final do dia, ficar muito tempo em pé, você sente aquela perna cansada. Ela é geralmente dos dois lados, não tem uma tendência, ela não tem alteração de você toca na sua panturrilha, ela tá molinha, sabe? Não tem um endurecimento, uma sensação de dureza nenhuma das pernas, né? Então, a trombose e a dor nas pernas, elas são como se fossem sintomas diferenciais. A trombose causa dor nas pernas, mas ela tem outros sintomas associados, que são alguns desses que eu falei, que é o endurecimento da panturrilha, uma dor mais abrupta, geralmente de um lado só da perna, e a dor da insuficiência venosa, ou até a dor do paciente que tem diabetes, a mulher que tem diabetes há muito tempo, ela começa a fazer uma neuropatia diabética, né? Então ela pode também ter dor nos pés, às vezes em queimação, pode ter alguns cansaços nas pernas que podem confundir nesse período da menopausa. Além do que, nós temos também o processo de degeneração articular, né, a osteoartrose, né, a osteoartrite, que a gente chama atualmente, o processo de perda óssea, que é muito comum no período da menopausa, né, que é a osteoporose, né, ou a osteopenia, que a gente às vezes diagnostica no período da menopausa, é o momento de se investigar, né, às vezes procurar fazer uma densitometria óssea depois dos 65 anos. Então, isso são algumas coisas que a gente tem que ficar em alerta para entender alguns dos sintomas das dores. São muitas coisas para serem faladas, muito para ser, a gente vai citando algumas, mas o principal é esse acompanhamento, esse autoconhecimento, de tentar entender o que está causando as suas dores e entender que é um período realmente difícil, onde a mulher precisa muitas vezes de um acompanhamento e de uma compreensão e tentar trabalhar junto com o seu médico, né? Com certeza. Mais perguntinhas para você, que a gente tem um monte hoje, tá, Jamile? Vamos lá. Da Cida Almeida, de Diadema, São Paulo. Boa tarde. Tenho 56 anos e tenho muitas dores nos ossos, ombros, pernas, cabeça. Cada dia é um lugar diferente. Gostaria de saber se a menopausa realmente causa tantas dores ou se pode ser alguma outra doença. Obrigada. Um beijo para você, Cida. E aí, Jamile?
Existem essas dores generalizadas, né? Elas são difíceis de ser faladas. A gente precisa de uma avaliação, de uma compreensão, às vezes, do toque do exame físico, né? Para saber se tem alguma dor muscular associada, se nós temos um diagnóstico de fibromialgia, apesar de ser um diagnóstico diferencial, né? Então, a gente tem, às vezes, muitas coisas para se pensar nessas dores generalizadas que, às vezes, não são tão fáceis de ser diagnosticadas, né? A menopausa, ela como se diminuísse o seu limiar para dor. Então, essa queda hormonal pode sim facilitar, e às vezes dores que você às vezes já sentia ou você tinha algum outro problema, ela está intensificada nesse período. Afinal, a gente volta a frisar a sensação de cansaço, a insônia, a irritabilidade, sintomas depressivos associados, eles podem se intensificar com a nossa dor, né? Então, como a gente lida, como a gente trabalha com a dor, ele é modificado de acordo com o que nós estamos passando, né? Pelos sintomas, né? E isso acaba piorando muito, né? Eu acho que quando a gente começa a pensar mais na dor, não tratar essa dor, a gente vai sentindo mais dor. Você falou bem aqui dos exercícios físicos, da alimentação, que é uma coisa que a gente sempre fala muito, e da acupuntura. A acupuntura ajuda bastante nessas dores, nessa dormência, nesse cansaço da perna, Jamile? A acupuntura, ela pode trabalhar os sintomas do climatério, né? Então, os fogachos, eles tem alguns estudos mostrando melhora desses sintomas, insônia, o fogacho, a sensação de dor nas pernas, né? O edema, às vezes, que você tem associado, né? Tem aquele ganho de peso da mulher após a menopausa. Então, alguns desses sintomas, às vezes, essa alteração alimentar, que às vezes tem algumas dificuldades, a acupuntura pode trabalhar sim, a gente consegue encontrar alguns distúrbios que você consegue trabalhar e ajudar nesse processo. Não necessariamente é um tratamento isolado, às vezes a gente precisa ter um tratamento em conjunto para ver e para identificar muito individualizado para como responde cada pessoa, né? Você falou bastante aqui da depressão, desse sentido de se sentir triste, sentir sozinho, um pouco mais carente. A ansiedade também vem junto? Vem. A gente tem alguns distúrbios de humor, que a gente chama, que são associados à menopausa. Dentro deles, a gente pode citar a depressão, que é a mais comum. Às vezes, transtorno de pânico acontece bem nesse período. A ansiedade, né? Tanto a ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada, né? Assim como a gente pode entender que alguns desses sintomas, eles podem ser um processo natural, assim, um processo esperado, onde a gente consegue trabalhar, ou ao ponto de se tornar uma doença onde a gente precisa tratar. Esse limiar, sempre, assim, a gente tentar entender o que é doença, é simplesmente entender o quanto de funcionalidade, quanto isso está atrapalhando na rotina da pessoa, né? Então, a gente precisa ver certinho, né, para ver o que tem esse transtorno de humor associado à menopausa, está sendo um problema, uma doença onde precisa de um acompanhamento de um psiquiatra, precisa, às vezes, de antidepressivos, de medicações para controlar esses distúrbios de humor que são realmente muito comuns nesse período da menopausa. A gente tem alguns estudos mostrando o que poderia influenciar. Então, assim, eu tenho um risco para ter, né? Isso é uma pergunta curiosa, né? Como eu vou saber se eu tenho? Então, se as pessoas tiveram alguma vez na vida, algum período de depressão ou de ansiedade, já é um fator a mais, né, da pessoa, como se essa queda hormonal desencadeasse, fosse um trigger, né? Um fator para abrir novamente um quadro, né? Pessoas que passam no período da pré-menstrual, no puerpério, tiveram diagnóstico, às vezes, de depressão pós-parto, tudo isso é importante a pessoa saber que ela pode sim, no período da menopausa, abrir novamente um quadro de precisar de tratamento. Então, às vezes você está passando por uma questão, tem a sensação do ninho vazio, muitas mulheres nesse período da menopausa coincide com a saída dos filhos, né, com a independência das crianças que estavam lá, às vezes naquele momento onde você passou por uma separação. Então, às vezes, ter fatores associados justamente nesse momento pode ser um fator desencadeador. Então, problemas no relacionamento, a solidão, não ter suporte social, né, assim no seu trabalho. Então, muitas mulheres são demitidas nesse período, né? Então, isso é uma questão muito importante para tentar entender também
toda essa questão, todo esse transtorno de humor que pode estar associado à mulher no período da menopausa. Tem mais uma perguntinha, tá? Antes da gente finalizar aqui, vamos lá. Da Carla de Ribeirão Preto, São Paulo. Boa tarde, tenho 50 anos e estou no climatério. Não tomo anticoncepcional e ainda menstruo, mas tem um mês que vem e outro mês não. Eu posso engravidar neste período? Então ela falou bem certinho, né? Ela está no período do climatério, ela ainda não entrou em menopausa. Enquanto não se entra por 12 meses, se você ainda está menstruando, existe o risco. Então, assim, significa que ela está nesse processo de menstrua, não menstrua, assim como pode ovular e não ovular. Então, existe o risco. Enquanto não se parou completamente, a menstruação não entrou em menopausa, ainda existe o risco. Aí você pode conversar às vezes tem uma contraindicação do uso de anticoncepcional hormonal, né? Às vezes o médico já falou para poder retirar esse hormônio. Existem outras opções de métodos contraceptivos, né, para serem usados nesses períodos, mas existe sim o risco, né? Jamile, muitas perguntas sobre dores, principalmente os sintomas, né? Eu acho que todas as mulheres, quando elas começam a sentir as dores, começam a ver a idade, a gente já fica realmente muito preocupado. Será que eu estou entrando na menopausa? Será que isso está vindo de uma forma muito acelerada? Será que eu vou conseguir? Será que vai piorar? Então, são muitas perguntas e vou pedir para você, para a gente depois continuar esse assunto, para falar um pouquinho das dores, como que a gente pode melhorar essas dores. Mas, desde já, agradeço você por participar do nosso programa nessa tarde, viu? Bom, obrigada, Abi. Um dia nós estaremos aí sentadinhas no sofá de novo. Com certeza, por favor. Um beijo para você, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. E você aí que continua com dúvidas, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse assunto em outras vezes com a Jamile, tá? Mas lembrando que ela fala bastante sobre as dores. Então, se você gostou, quer fazer alguma pergunta para ela, entra no Instagram, @anestesia, daí underline, aquele tracinho lá embaixo, e underline de novo, dor. O telefone é o 11 97230 8525. Quando a gente está sentindo dor, Jamile mesmo já disse, sentir dor não é normal. Então, veja se essa dor está persistindo, veja o que está acontecendo e cuide, trate, não é não?